Olá, boa noite. Eu sou a Camila Bacher, estou aqui no Hub todas as terças-feiras às 19 horas, no YouTube da Poi Streaming e na Sol TV, canal 160 para 196 países. E minha rede social ali no Instagram, @camibacher, para vocês me acompanharem a semana toda. E hoje eu vou conversar com o Alexandre Eberle. Vou falar um pouquinho aqui do currículo do Alexandre para vocês. Ele é mestre em engenharia de produção, ele é especialista em engenharia de segurança do trabalho, possui MBA em gerência de telecomunicações, é engenheiro mecânico também e atua como consultor de treinamento e desenvolvimento. Alexandre, boas-vindas. Uma honra te receber aqui. Prazer é todo meu, Camila, né, pela oportunidade da gente vir falar de segurança. Eu digo isso sempre, né, e aqui não vai ser diferente. Toda oportunidade que nós temos de falar sobre segurança do trabalho e acessar alguém que está nos olhando, que está nos assistindo agora, que está ouvindo o que a gente está falando, e esta fala mudar algum comportamento que pode levar essa pessoa a um acidente, valeu a pena. Então, eu gosto sempre de trazer muito isso, né? Quando a gente fala de comportamento, comportamento é tomada de decisão. E se comportamento é tomada de decisão, o que nos leva a tomar essas decisões? Então, um espaço como esse aqui, fica meu agradecimento por estar aqui junto com vocês. Exatamente. E assim, hoje a gente não vai abordar um conteúdo técnico, né? A gente vai trazer todo o viés comportamental. Exato. Né? Eu tenho acompanhado o Alexandre há bastante tempo nas redes sociais, e o que eu já tinha falado para ele, né, que eu gosto muito, e que além do conteúdo técnico, o Alexandre traz todo um conteúdo, todo um viés comportamental e psicológico. Ele promove a pessoa conforto, ele promove a reflexão, ele promove mudança, né? Ele dá aquela mexida para que a gente mude o status quo da situação, né? Então é bem interessante esse viés que o Alexandre traz com conteúdo que é bem técnico, né? O que acontece, né, Camila? Aí vem muito das experiências que eu tive, né, dentro do universo das organizações. A gente percebe, hoje como consultor, eu vejo isso ainda mais dentro das empresas, a gente percebe que muita empresa trabalha fortemente as questões técnicas, o que é óbvio, é básico, é base. Mas a gente também enxerga muitas empresas que trabalham bem isso, mas num determinado momento deixam para trás de trabalhar a questão comportamental, e elas têm que andar juntas. Por quê? Eu trabalho muito o seguinte: se nós temos um equipamento adequado, um equipamento seguro, trazendo uma questão mais técnica, né? E a pessoa vai lá no seu comportamento e bypassa o dispositivo de segurança, bypassa o dispositivo que daria segurança para ele, por comportamento, ele acabou com aquela segurança que ele tinha através da questão técnica. Então, eu trabalho muito a ideia de que, sim, precisamos ter equipamentos adequados, precisamos trabalhar de forma segura, precisamos ter procedimentos, isso tudo é base. Mas eu conheço muita empresa que trabalha bem isso e não consegue ter bons resultados. Não atinge o resultado. Por não trabalhar as questões comportamentais. Aí entra várias questões que a gente tem que lembrar, né? O que a empresa está recebendo de mão de obra hoje que está chegando na organização? É alguém que teve lá uma determinada educação, teve uma determinada formação, teve algumas experiências vividas, isso foi montando aquela forma de pensar da pessoa. E de um dia para o outro, quando ele é contratado numa organização, quando ele vai fazer uma atividade de risco, ele passa a ter que ser um cumpridor de procedimentos, ele passa a ter que ter um valor nas suas tomadas de decisão que talvez ele não tenha na sua casa. Aqui é uma das coisas mais interessantes que eu gosto de trabalhar. Se segurança do trabalho é um valor e a gente trabalha isso na tomada de decisão, isso não acontece só dentro das organizações. Isso acontece sempre. O exemplo que eu dou quando eu faço palestras, treinamentos, enfim, é a tal da cadeira de rodinhas, né? Se tem alguém nos assistindo aqui que já foi meu aluno ou participou de algum treinamento meu, vai saber, né? O que eu trago como exemplo? Tem que trocar essa lâmpada aqui. Eu não consigo acessar ela do chão. Daqui a pouco eu tenho uma cadeira de rodinhas aqui do meu lado. Eu posso pegar essa cadeira de rodinhas e subir, ou ir buscar a escada que está lá distante. Isso é uma tomada de decisão. Subir na cadeira de rodinhas, pode ser que eu subir e não aconteça nada. Pode ser que ela rode e eu caia. Se eu for pegar a escada, a probabilidade desse acidente acontecer cai muito. E percebe que tudo starta numa tomada de decisão. Decidi pela cadeira de rodinhas. Peguei a cadeira de rodinhas e subi. O que vai acontecer agora? Neste momento, é o que a segurança poderia fazer, acabou. Agora a gente conta com a sorte. A partir deste momento é sorte. Pode ser que eu suba e desça e nada me aconteça.
Pode ser que eu suba, ela escorregue, eu caia e não aconteça nada. Quantas vezes a gente cai e não fez nada? Pode acontecer um roxo, pode acontecer uma fratura exposta, pode bater com a cabeça e ter um dano neurológico. Então, a partir do momento que eu tomei uma determinada decisão, o que vai acontecer depois é sorte. E aí, eu sempre digo muito, estatisticamente, nós somos muito sortudos. E tem as pessoas que já têm esse comportamento intrínseco e tem essas pessoas que precisam se adaptar pela cultura organizacional da empresa. Então, a cultura organizacional tem um papel importante também de mudança de comportamento até da pessoa, independente do profissional, porque para que a gente atinja aquele resultado profissionalmente, a pessoa por trás daquele profissional tem que mudar esse comportamento, né? Então, a cultura organizacional tem todo esse papel de transformação, né? E aí, como, né, desenvolver essa cultura de segurança dentro da empresa? Olha que legal isso, né? E eu trago isso com muita propriedade, porque isso aconteceu comigo. Eu não tinha segurança como valor. E aí eu falo que eu já era engenheiro mecânico. E não foi a engenharia de segurança que me trouxe isso. Foi a cultura organizacional do setor elétrico. Ali eu comecei a ver, porque como é que a gente entra nessas culturas, né? A gente vai vendo como é que as pessoas se portam. Quando tu começa a ver, nós, como seres humanos, somos produtos do meio, e nós, para fazer parte do meio, entramos naquele comportamento de grupo. Então, falando da minha experiência, eu comecei a ver a forma com que as coisas eram tratadas no setor elétrico, os cuidados que as coisas aconteciam no setor elétrico. E aí veio o meu interesse. Percebe que o estudo da engenharia de segurança veio depois. Primeiro eu tive esse alerta, porque, e aí eu vou falar para os técnicos aqui, nós, né, técnicos, engenheiros, qual é a nossa tendência? Vou fazer uma máquina segura e ninguém vai se machucar. Eu faço a máquina, ela está lá, ela atende, né, para quem é da área, atende a NR12, ela tem todos os dispositivos. Aí no comportamento eu vou lá e burlo esse dispositivo. O que aconteceu? É o que eu comentei antes. Nesse momento, o comportamento bloqueou o dispositivo de segurança e trouxe o cara para uma situação de acidente. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a importância de criar uma cultura é justamente para que a gente mude comportamento. Como é que isso acontece? Eu trago muito uma visão, muitas vezes eu falo para um público mais operacional, e eu trago muito a ideia bem lúdica, assim, do eu cuido de você, você cuida de mim, você cuida do colega A, o colega A cuida de você, eu cuido do colega A, o colega A cuida de mim. Quando a gente atinge esse pensamento coletivo. Porque aí, tem várias teorias aí nesse processo, mas assim, falando, né, de um final de cadeia, né? Se a gente puder separar isso em 4 níveis, tem um nível anterior a esse de todo mundo estar com o mesmo objetivo, que é o nível eu cuido de mim. Você cuida de você. O Paulo cuida do Paulo, o Pedro cuida do Pedro, a Maria cuida da Maria. Cada um se cuida. A gente já consegue reduzir muitos acidentes, porque nós somos o maior responsável pelos acidentes que acontecem conosco. Então, isso, teoricamente, a gente consegue também, já tem esses dados estatísticos, né? Mas vai dizer, mas tem um acidente que não foi por responsabilidade minha, né? Também tem percentuais disso. E o que acontece, então? Quando eu começo a conseguir, dentro da minha organização, que todo mundo esteja cuidando uns dos outros, e aí entra algumas coisas interessantes que a gente... Mas aí gera um engajamento, né? É muito maior do que simplesmente cuidar um do outro, né? Um movimento de cooperação, de engajamento, de resultado, né? Consequentemente. Exato. Quando a gente entra nesse nível, né? As pessoas se sentem empoderadas pelo resultado de segurança. Então, por exemplo, né? Quando eu estou num nível alto de cultura de segurança dentro da organização, um acidente é visto por todos como um fracasso. Não é aquela coisa assim, aconteceu na área tal ou com o sujeito tal. Não. Nós, dentro da organização, falhamos. Isso muda resultado no antes, né? Porque a forma que eu estou trabalhando isso é diferente. O resultado vai acontecer depois. E a gente percebe muito isso, né? E tem uma coisa que em algumas situações, dependendo da empresa, dependendo do momento, tem uma pergunta que eu faço para dar uma primeira sentida da cultura da organização. Eu pergunto para um grupo, e muitas vezes daí eu uso aqueles programas gratuitos, tipo o Menti, né, o Mentimeter, né, que tu entra e tu consegue fazer uma pergunta em tempo real, o pessoal com o seu celular, bota o QR Code. Sim, responde ali. E eu faço a pergunta mais simples. Você acredita que todos os acidentes podem ser evitados?
E ali tu já começa a perceber um pouco da cultura. Porque se tiver um número muito elevado de pessoas que acreditam que não, eles já entraram no jogo com o jogo perdido. Sim. E aí eu já começo a sentir o grupo, né? Eu já começo a entender qual é o nível que eles estão. Uma empresa de alto nível de cultura de segurança, já nessa pergunta... E a abordagem é completamente diferente nos níveis de maturidade que as pessoas têm da segurança do trabalho. Essa é uma coisa interessante, porque eu falo isso muito como consultor. Se eu entrar numa empresa que está num nível muito baixo de segurança do trabalho, e eu começar, por exemplo, a minha abordagem dizendo, pessoal, vocês têm noção de que um acidente grave que aconteça aqui, vocês podem responder um processo crime, pessoa física, CPF, nesse momento eu vou gerar um medo, e esse medo não vai ser saudável. Porque no dia seguinte ele vai estar com medo de trabalhar. Eu não ajudei. O consultor que chegou lá não ajudou, ele criou um medo. Né? Então, assim, eu meço isso, converso com a liderança, entendeu? Eu já entrei em empresas de nível muito bom, conversando com a alta liderança, eu disse, não, Alexandre, aqui é importante sinalizar esse tema, o pessoal já tem toda essa bagagem, a gente tem máquinas adequadas, a gente está num nível realmente de trabalhar a cultura organizacional. Esse tema é importante de ser abordado. Outros locais eu nem pergunto, porque eu digo, não vou abordar, porque se eu abordar isso aqui eu vou gerar medo. E a gente sabe, aí entra as teorias todas, né? Quando a gente gera medo, o medo não está nos ajudando. Aí entra, até dentro deste contexto, quando a gente fala medo, tem a questão da segurança psicológica, né? Que tem o livro lá da Edmondson, né? A Organização Sem Medos. Então, o que acontece? Quando eu gero medo, eu deixo de ter troca. Se a pessoa sair dali com aquela ansiedade e aquele medo, ela não vai levar para frente. Né? Então, a gente tem que realmente criar, falando de segurança e falando para resultado. Na verdade, esse livro trata muito a ideia dos resultados. Mas, falando assim de segurança, a pior coisa que pode ter é um ambiente onde as pessoas não troquem. Então, por exemplo, eu ter acidentes que são escondidos... eu não levar as reais causas, divulgando para todos. Quando eu estou fazendo isso, eu não estou dando a chance daquele acidente não se repetir. Né? E como evitar, então, esses comportamentos inseguros, né? Boa. O que acontece, né? Essa é uma pergunta de múltiplas respostas. Né? 2 minutos para responder essas múltiplas respostas. 2 minutos. Então, em 2 minutos, vamos dizer o seguinte. Na largada, a liderança. Né? Na largada, fundamental, o papel da liderança nesse contexto. E aqui entra muito a questão do não existe o faço o que eu digo, não faço o que eu faço em segurança. Exemplo, né? Liderança, o exemplo. Para qualquer coisa, né, Camila? Isso, a liderança ela vai valer como aquele reflexo do seu time. Então, se tu... Olha um exemplo. Eu tenho 1 minuto ainda? Então, deixa eu trazer um exemplo muito interessante, né? Quando a gente está nas organizações, eu segui do osso de líderes dizendo o seguinte, mas por que o sujeito fez aquilo? Por exemplo, no setor elétrico, por que ele trabalhou e não botou o aterramento? Ou numa máquina, por que ele tirou o dispositivo de proteção e botou a mão lá? Na verdade, isso vem muito da autoconfiança. E eu chamo os líderes para a seguinte reflexão. Você, quando está dirigindo, você digita o celular? Se você entender por que você faz isso, você vai entender por que ele bota a mão numa máquina sem a proteção, por que ele bota a mão numa rede sem aterramento. Porque é muito fácil eu olhar o outro. Como que aquele operacional fez isso? Pô, mas e por que você faz também? Porque a ação ela está em diferentes contextos, mas a ideia é a mesma. É a autoconfiança de uma atividade de risco. Dirigir um carro é uma atividade de risco. Como que o cara veio trabalhar embriagado nessa atividade? Como você dirigiu depois de beber? Então o líder, e aí eu trago isso muito forte, e nesse momento as pessoas começam aqui nos treinamentos, né? É aquele desconforto, é aquela cadeira que está aqui e tal, a né? autorreflexão ali, começa a mexer ali os pensamentos. Como é que eu vou dizer para o meu operacional que ele não pode fazer, se quando eu dou carona para ele, eu estou aqui? Sim. Essa reflexão ela é extremamente importante para a gente entender comportamento de grupo, os nossos reflexos quanto às nossas lideranças, né? E esse é o momento que dói. E eu sempre digo para eles, pessoal, em alguns momentos eu sei que vai doer, mas eu bato e eu assopro. Né? Então, é o termo que eu uso também, eu bato e assopro. Tem que ser, né? Tá, então agora a gente vai seguir para os comerciais, tá? E já voltamos rapidamente. Legal. Atenção, seus pulguentos. Eu sou o Capitão Cara de Mal. Estou passando aqui para te convidar para viver uma experiência pirata. Então traga a sua tripulação para o Cara de Mal.
Poderia ser só uma pizzaria temática, mas isso é cara de mal. A negócios ou a lazer, o Hotel Araçá é uma das melhores opções do litoral gaúcho para quem procura tranquilidade e conforto à beira-mar. Contamos com uma ótima estrutura para eventos e para descanso. Coco Bambu te lembra o quê? Entradinhas deliciosas? Pratos com camarão, lagosta e frutos do mar? Ou tudo isso e muito mais? Cortes diferenciados, massas saborosas, saladas leves e sobremesas que já são a nossa marca registrada. Deu vontade? É só escolher. As delícias do nosso cardápio estão esperando. Venha viver essa experiência. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until. A nossa clínica está aqui no MedCenter, que tem uma série de facilidades, que todos os exames são feitos no mesmo prédio, exames cardiológicos, de imagem, todos, e as avaliações também. Ao lado está o novo hotel, em que nós temos um convênio e facilita para clientes que venham de outras cidades, ficam no hotel. Os nossos clientes têm café da manhã, que é servido aqui na própria clínica, e o almoço é feito no restaurante do hotel. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da sua gente. É por isso que a Prefeitura ampliou o número de refeições servidas nos 5 restaurantes populares da cidade. Cuidar da nossa gente é contar com um importante Plano Municipal de Segurança Alimentar, que compra alimentos de agricultores e pescadores da cidade e entrega para mais de 6.000 famílias que precisam. Cuidar da nossa gente é beneficiar 5.000 famílias com o cartão alimentação, facilitando a vida de quem recebe e ajudando o comércio local. É entregar todos os meses cestas básicas para outras 1.500 famílias em maior vulnerabilidade social. A rede de proteção social de Porto Alegre é feita por todos, prefeitura, comunidade e entidades sociais. É assim que vamos fazer uma cidade ainda melhor. Saiba mais e participe. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Oi, agora eu quero falar com vocês da doutora Ana Paula Baia, que é minha dentista há mais de 10 anos e ela tem mais de 20 anos de experiência na área de ortodontia estética avançada. Ela realiza trabalhos com ênfase na reabilitação funcional e estética, assim como procedimentos de harmonização orofacial, sempre com a preocupação de individualizar cada tratamento e recuperar a autoestima de seus pacientes. O consultório da doutora Ana Paula Baia fica na Avenida Mostardeiro, número 5, e ela atende no WhatsApp 993 27 6271. Estamos aqui, então, com o Alexandre, né, que é consultor de segurança do trabalho. E agora eu quero que você me explique, Alexandre, que eu fiquei querendo saber esses conceitos de percepção de segurança e a diferença de percepção de risco. Aqui a gente entra em teorias, né? Na primeira parte, né, que é a de percepção de risco, a gente trata isso muito na segurança do trabalho. O que é a percepção de risco? É eu olhar o ambiente e perceber onde estão os pontos aos quais eu posso vir a sofrer um acidente ou ter uma doença laboral. Entra aí até as questões das definições, né, de perigo e risco. Na verdade, perigo é tudo aquilo que tem potencial de me machucar. Uma tomada, tá lá a tomada. A tomada ela tem um potencial de eu tomar um choque. Se eu não
me aproximar dela, se eu não trabalhar nela, nada vai me acontecer. Ou, vou trabalhar nela. Qual é a forma que eu vou trabalhar nela? Agora começa a definição de perigo. Desculpa, de risco. Por quê? Eu posso vir ali e trabalhar nela com uma chavezinha de fenda adequada ou inadequada. Eu posso desligar o disjuntor ou não. Percebe que o perigo está lá. Ele eu não mudo, mas tem algo que eu mudo. É a forma com que eu vou interagir com ele. Esta forma aumenta o perigo, aumenta o risco daquela minha atividade. Eu costumo dar como exemplo o seguinte: se a tua atividade é atravessar um oceano, o risco está ali, o oceano está... Ah, meu Deus, eu tô hoje, vamos de novo. O perigo está ali, o oceano está ali. A forma que eu vou atravessar o oceano é uma decisão minha. Isso muda, né? Então, eu posso atravessar, e aí eu uso normalmente os slides, né? Eu uso o transatlântico ou um barquinho a remo, né? Por óbvio, o risco, agora sim, né, pessoal? Estava gaguejando aqui. O risco é muito diferente. O risco de um transatlântico é quase zero. O risco de um barquinho a remo para atravessar o oceano é muito alto. Então, quando a gente começa a olhar isso é percepção de risco, que a gente fala muito em segurança do trabalho. Muitos acidentes, às vezes, são encerrados dizendo o seguinte: faltou percepção de risco do colaborador. Eu sempre costumo dizer o seguinte: entendeu isso? Legal, faz mais um por quê? Porque senão você corre o risco de substituir a pessoa, entrar outro colaborador e cometer o mesmo erro. Eu preciso ter algo que mexa no meu processo. Faltou percepção de risco por quê? Porque o perfil dele não era adequado para aquela atividade? Percebe que para eu ter um plano de ação quanto a processo, eu não posso parar. E eu vejo muita empresa que termina a sua investigação dizendo: faltou percepção de risco, tira a pessoa, bota outra, o que vai acontecer possivelmente daqui a um tempo? O mesmo acidente. Então, isso é percepção de risco. O que é percepção de segurança? E aí está atrelado a uma questão que eu desenvolvi, eu tenho até um e-book, né, a Roda da Segurança, que é a gente começar a medir o quanto as pessoas se sentem seguras no ambiente de trabalho. Essa parte é muito interessante. Por quê? Os colaboradores, eles estão vivenciando a organização, eles estão vivenciando as máquinas, eles estão vivenciando os equipamentos. Eles têm um sentimento dentro daquele trabalho. Ele se sente seguro ou não? Essa é a percepção de segurança. Esse projeto ele começou numa empresa que eu trabalhava. Um dia a gente veio, eu tive esse insight, eu disse, a gente precisa ver como é que as pessoas estão dentro da organização. Muito atrelado à ideia de cultura também. Mas aqui a gente quis separar só o seguinte: como que eu vejo se as pessoas estão se sentindo seguras? Essa é uma informação extremamente importante para a liderança. Porque por trás dela se sentir segura vem outros valores, né, de percepção da empresa em relação a ela como colaborador. Sem dúvida. De valorização do colaborador, de ele se sentir parte da empresa. Né? Vem outros sentimentos que refletem outros comportamentos também, né? Quer ver uma coisa, Camila? Quando a gente fez esse trabalho pela primeira vez, apareceu muita coisa interessante. Porque tu imagina o seguinte: eu e tu operamos a mesma máquina. Você num turno e eu no outro. Eu me sinto inseguro, você se sente segura. O que está acontecendo aqui? Aí tu começa a puxar o fio, né? Tu precisa entender por que isso está acontecendo. Tu começa a enxergar coisas do tipo liderança, tu começa a enxergar coisas do tipo falta de treinamento, tu começa a enxergar coisas do tipo autoconfiança. Percebe que tem muita coisa dentro desse processo que, quando você começa a entender como que as pessoas, na média, entendem a segurança da organização, a gente não pode esquecer que isso vai para o mercado também. Né? Isso também. Primeiro, quando eu desenhei isso, a minha intenção era muito mais entender como as pessoas se sentem para atuar nas causas. Por que ela está se sentindo insegura? Vamos atuar nas causas para que o acidente ou a doença laboral não aconteça. Mas tem um outro viés aí que é importante também. Não tanto, porque o que eu quero é evitar o acidente, por óbvio, né? Não quer que chegue lá. Não quer que chegue lá. Mas eu também não posso esquecer dessa outra parte. Como é que a empresa está sendo vista pelos colaboradores e, consequentemente, pelo mercado? Porque as pessoas conversam. Se a minha percepção dos meus colaboradores é ruim, com certeza isso está indo para o mercado. E hoje, quando a gente fala de segurança, eu trabalho muito isso, principalmente com líderes. A gente precisa entender como era a segurança no passado, como é que é a segurança hoje?
Ninguém tem dúvida que houve uma melhora extremamente significativa. Temos muitos gaps ainda, temos muitas necessidades, mas nós melhoramos muito. Olhando essa curva, como é que vai ser daqui a uns anos? Quando a gente enxerga isso de uma forma clara, eu costumo dizer o seguinte: quem não entendeu o movimento que aconteceu, e hoje os movimentos todos na nossa vida eles estão sendo muito mais rápidos do que aconteceram até aqui, né? Quem não entender isso, daqui a pouco não tem mais espaço no mercado de trabalho. Porque empresas que vão perpetuar, empresas que terão continuidade, elas vão entender isso. As que não entenderam... O mercado está preocupado com isso, o mercado enxerga isso, e isso está na... O SG, está dentro do SG. Isso aí, o SG. Isso aí. Então, o que acontece? A empresa que não entender isso, ela vai deixar de existir. Só vão existir empresas que entenderam isso. Que tipo de colaborador essa empresa quer? Colaboradores que estejam engajados no mesmo movimento. Isso que eu tenho trabalhado muito, assim, em palestra, inclusive, né? Eu trato muito essa ideia, para as pessoas entenderem o seguinte: não é só uma questão de você, é uma questão da tua empregabilidade. Claro, de novo, a gente não quer que ninguém se machuque, ninguém quer. Vai virar mais soft skills. É isso. É isso aí. Né? Vira valor, que é o que você traz, né? Segurança tem que ser um valor. E o valor é como que tu traz, que o valor não é diferente. Não é de momento. O valor Eu costumo dizer o seguinte, que na verdade a diferença entre prioridade e valor, né? Prioridade é uma coisa que a gente está sempre mudando. Ela é volátil, o nome é volátil ou natural. Valor não. Ah, mas a gente não pode mudar valor? Pode. Com certeza pode, mas é muito mais profundo. Prioridade é algo que a gente sentou aqui, fez uma reunião, mudamos a prioridade. O valor não é tão simples. O valor é bem mais enraizado, né? Então, eu costumo trazer muito isso. Quando as pessoas me dizem, segurança para nós é uma prioridade, eu digo, cuidado. Daqui a pouco você está com algo que é muito volátil. Vamos enraizar e levar como valor. Como é que eu trago isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, né? Eu levo as pessoas para a seguinte reflexão: o que faz você aceitar ou não uma proposta de propina? Eu faço isso em grupos, né, normalmente. O que faz? Eu saio do ambiente de segurança. Inevitavelmente, normalmente, começa por caráter. É muito comum, né? Caráter. Né? Aí começa, né? Honestidade. E eu digo, tá certo? Tá certo. E eles vão trazendo. E eu espero chegar à palavra valor. Porque eu digo, pessoal, tudo isso que vocês falaram, honestidade, integridade, tudo isso são valores. A gente constrói isso na nossa vida. De novo, né? Eu falei antes, na nossa educação, nas nossas experiências vividas, nas palestras que a gente assistiu, nos vídeos do pós-streaming que a gente viu aqui com a Camila, né? Tudo isso a gente vai montando, e eu costumo dizer que isso a gente pode comparar toda essa nossa estrutura mental com um programa de computador. Por quê? A gente vai colocando linhas de comando na nossa mente, que num determinado momento a gente recebe um input, processa, e tem uma determinada ação. Se eu tenho uma linha de comando que está lá, trabalhar com honestidade, com integridade, está lá, é um valor, eu gravei isso, e eu recebo essa proposta, a minha mente processa, alguns programas vão dizer sim, outros programas vão dizer não. O input é o mesmo. Aí eu saio dessa questão e venho para a segurança. O que faz você trabalhar ou não com segurança na tomada de decisão? É o valor segurança. E a gente não percebe, e agora falando diretamente assim, a gente não percebe que a gente toma esse tipo de decisão a cada momento e nem se dá conta. Quer ver um exemplo? A velocidade que eu imprimo no carro quando eu estou em deslocamento. Eu tomo uma decisão. Qual é a velocidade que eu vou andar no meu carro? É uma tomada de decisão. Neste momento que eu tomo essa decisão, eu estou me afastando ou não da possibilidade de um acidente, ou aumentando ou não a probabilidade de. Não, e você falando, como traz várias analogias para o meu ambiente de trabalho, né? Porque a gente consegue imaginar, né? Do input, do output. Sempre eu falava isso para os colaboradores. A gente quer chegar no mesmo resultado. Mas importa para mim como você vai chegar nesse resultado. Porque como você vai chegar nesse resultado é que você está imprimindo os teus valores, a tua forma de trabalho, a forma de se relacionar com os teus colegas de trabalho, com os teus parceiros, né? Isso faz diferença, né? O caminho faz diferença do resultado. Faz diferença. Todos nós queremos chegar no mesmo resultado. Mas como você vai chegar, para mim, faz. Porque se for chegar, vamos supor, por um caminho não ético, para mim não serve. Não serve. Aqui a condução
é por essa linha, né? Vamos respeitar a particularidade de cada um, mas a gente precisa respeitar uma linha de valores, né? Muito que é a legal. cultura da empresa e também a liderança, né? É muito legal isso, Camila, porque a gente percebe, né? Quando a gente vai estudando diferentes áreas, a gente vai vendo que lá na frente tudo converge. Exatamente. Né? Isso que você falou, né? Dessa vivência de você, né? A gente olha o seguinte, eu já vi empresas que daqui a pouco estão querendo mascarar um determinado acidente para não perder aqueles X dias, estamos a X dias sem acidentes. Aí o cara tem um corte lá, um pontinho. Ai, não vamos colocar no relatório, né? Porque senão nós vamos perder esses dias. E essa é uma coisa que eu vi muito forte das experiências que eu tive, das empresas pelas quais eu passei, né? E aí eu falo isso com muito orgulho, porque eu sei de empresas que não têm isso, né? E sempre foi muito tranquilo o seguinte, não, a gente está fazendo um trabalho para zerar os acidentes, não zerar o indicador, que é diferente. Eu estou fazendo um trabalho para zerar os acidentes e a consequência disso é um indicador. É diferente, né? É um trabalho que vem por trás para chegar nesse objetivo. Não esse objetivo por si só, que nem você falou. Na verdade, converge com o que você disse. Converge. Né? A gente tem pouco tempo ainda nesse bloco, mas eu quero, resumidamente, tu me fale do mindset de segurança. Legal. Resumidamente, esse tema também é bom. Qualquer coisa a gente continua no outro bloco. Vamos lá, então vamos lá. O que acontece, né? Essa sacada do mindset de segurança, ela veio do seguinte. Primeiro, a base é do livro Mindset, a Organização Sem Medo, da Carol Dweck, e ela traz a questão das pessoas que prosperam e as pessoas que não prosperam, né? Isso é de conhecimento, muita gente já leu esse livro, quando eu falo, vários já leram. Então, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Mindset fixo de pessoas que ficam estagnadas porque têm uma determinada forma de pensar, e o mindset de crescimento de pessoas que prosperam por uma determinada forma de pensar. Então, a gente entendendo isso, a gente vê o seguinte, por quê? Porque existe uma forma de pensar que muda uma forma de agir. E esta forma de agir muda resultado. Né? Então, no livro isso fica muito claro. Né? As pessoas que têm mindset fixo não acreditam que fazer esforço vai mudar sua realidade, que talento é nato, ela nasceu com aquilo e nada que ela faça vai resolver. Quem tem um mindset de crescimento acredita que pode superar problemas, que ela pode aprender novas habilidades, que não é nato, que ela pode buscar essas habilidades. Legal. Agora vamos para a segurança. A forma com que eu penso segurança faz a mesma coisa que a teoria do mindset. Se eu tenho um mindset de segurança de que eu obedeço porque tenho que obedecer, ou só obedeço segurança quando for conveniente para mim. O exemplo do cinto de segurança. Temos tempo, senão a gente passa para o outro. Pode ser? Como é que... Pode ser? Não temos tempo. Não? Então vamos para o próximo bloco. Então tá, vamos trazer a analogia do cinto de segurança no próximo bloco. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa.
Conversa aqui tá boa, o tempo é curto para tanta conversa, mas agora eu quero falar da arquiteta. A M Shows Arquitetura e Interiores tem a missão de proporcionar uma experiência de planejamento eficiente na realização do seu sonho. Sabemos que um projeto e obra não são fáceis. Saber tirar proveito dos nossos serviços é ter tempo para fazer o que é importante para você. Com 8 anos de experiência, a arquiteta Maria Eduarda Shows possui vasto conhecimento em execução, o que torna os seus projetos assertivos em funcionalidade. Ela atende na Avenida Praia de Belas 1212 e o telefone dela é 51 993 23 8600. Voltamos, Alexandre. Agora você pode continuar falando. Eu te interrompi. Não, imagina, temos que seguir o protocolo. Então, o que a gente estava comentando é o seguinte, né? Eu tenho trabalhado muito a ideia, e essa ideia ela gera uma reflexão individual de autoconhecimento para as pessoas com quem eu estou trabalhando o tema, que ela, na verdade, ela é oriunda da curva de Bradley da Dupont, né? Que mostra uma forma de eu conseguir olhar a cultura organizacional de segurança e eu enquadro ela em reativa, dependente, independente, interdependente. Quando eu faço isso, a Dupont olha um grupo, que é cultura, né, de um determinado grupo. Eu saio dessa ideia de grupo e individualizo a tua forma de pensar frente a esses enquadramentos dessa teoria. Então, o que eu chamo as pessoas, e aí quem está nos assistindo agora pode fazer junto essa avaliação, para se conhecer. A primeira coisa que a gente tem que entender é o autoconhecimento. Líderes não vão ter profissionais nas suas equipes que trabalhem com segurança se eles não trabalharem. Então, ele tem que entender como é que ele trabalha. E esse exercício que eu faço, muitas vezes as pessoas saem se entendendo que ela não está no nível que achava que estava. Então, vamos entender o seguinte. Vamos supor que fosse possível, da mesma forma que o Mindset traz 2 níveis, um Mindset fixo e o de crescimento, vamos considerar que você pode se enquadrar em 4 níveis. Vamos chamar de nível 1, o nível onde você obedece segurança porque é conveniente. Como é que funcionaria isso no cinto de segurança? Porque isso a gente consegue acessar todos. Se você não usa o cinto de segurança, mas sabendo que vai ter uma blitz ali na frente, você não quer ser multado, você coloca o cinto. Passou a blitz, você tira o cinto. Percebe que esse é o exemplo do cinto vale para qualquer coisa. O profissional que na sua máquina opera do seu jeito, mas se tiver uma inspeção de segurança, ele vai trabalhar de uma forma correta e quando o profissional de segurança for embora, ele volta a trabalhar do jeito dele. Mas vamos voltar para o cinto de segurança. Existem as pessoas que podem ter o Mindset 2. O que seria o Mindset 2? Ele obedece segurança porque tem que obedecer. Como é que funciona isso? É legislação de trânsito usar o cinto? É. Então eu entro no carro e coloco. Simples assim. Se deixar de ser legislação de trânsito, eu deixo de usar o cinto. Porque eu não acredito que aquilo ali possa me ajudar num caso de acidente. Eu simplesmente faço porque é norma. Essas pessoas, quando entram numa empresa que te obriga a usar o EPI, ela usa. Se ela entrar numa empresa que não te obriga, ela não usa. Nível 2. Nível 3. Eu cuido de mim e da minha família. Eu entro no carro, eu boto o cinto, eu peço para minha esposa botar, meu marido botar, meu filho no banco de trás. E eu não arranco se não estiverem todos protegidos. Porque eu acredito que a segurança pode, usando o cinto de segurança, ser fundamental para mim e para minha família. E o que seria o nível 4 que a gente trabalha? O nível 4 seria: eu acredito em segurança para mim, para minha família, para meus colegas de trabalho. Se tiver alguém que eu não conheço, né, e eu estou dentro de uma empresa, tem lá o estacionamento, está saindo um terceiro sem cinto, amigo, vem cá, cinto. Percebe que nesse momento, vocês entenderam os 4 níveis? Entendeu, Camila? Entendi. Se desenha agora nesse nível. Qual é o teu nível de segurança? Se em algum momento você disser assim, eu mudo o meu comportamento em razão de um técnico de segurança, eu mudo o meu comportamento em razão de um policial que vai me dar uma multa, eu mudo o meu comportamento, você está no nível 1 e 2.
Se você está cuidando de você e cuidando dos outros, você está ali entre o 3 e 4. Claro que isso não é estanque, né, pessoal? Mas por que isso é importante? A minha forma de pensar muda meu resultado. Esta forma de pensar vai fazer com que você tome várias decisões em vários momentos. Que nem eu falei, velocidade que você imprime no carro. Se você usar a cadeira de rodinhas, você vai pegar a escada para trocar uma lâmpada. Isso na vida a gente está sempre tomando decisões. E da tua equipe, eu estou falando para líderes agora, na tua equipe, a tua equipe sempre vai ser do teu nível para baixo. Ao natural. Né? Porque você é o exemplo. E agora vai para quem não é líder. Vem aqui comigo também. Né? Para quem não é líder formal. Querendo ou não, nós todos somos líderes. Eu costumo trazer a ideia das crianças brincando. Né? Crianças brincando. Crianças estão lá, nenhuma é a gerente, a diretora, o coordenador. Mas se você ficar olhando as crianças, você vai ver que tem alguém que coordena, que é o chefe da patota, que a gente diz, né? Então, liderança não é um cargo, ele é um comportamento. Qualquer um que está nos ouvindo agora pode ser um líder de segurança dentro da sua organização. E, Alexandre, né, fazendo todo um compilado ali, a importância da liderança em todo esse contexto, né? Eu, analisando o seu material, eu li bastante sobre tudo o teu, eu li, né? Legal. E aí você traz ali que tua missão é transformar segurança em um valor, né? Me fale sobre isso, né? Legal. E aí a gente já vai finalizando, porque eu quero saber o seguinte, considerando que a sua maior missão é transformar segurança em valor, que legado você quer deixar, que mensagem você quer deixar, Que legal. o Alexandre como pessoa e o Alexandre como consultor? Isso é muito bacana, né, Camila? Porque eu tomei uma decisão há um tempo atrás que foi realmente vir para o mundo da consultoria, trabalhar com treinamento, com desenvolvimento, com comportamento de pessoas. E eu nunca vou saber quantas pessoas eu consegui acessar de forma a mudar os comportamentos dela e que aquele efetivo comportamento teria levado ela a um acidente. Isso eu nunca vou conseguir mensurar. Claro que existem aí teorias que a gente estatisticamente pode trabalhar. Se eu acessar 30 mil pessoas, enfim, né, tem toda uma teoria, tal, pirâmide de desvios, mas vamos considerar o seguinte. Se uma das pessoas que eu atingi evitou que ela perdesse os movimentos, que ela perdesse um membro, que ela perdesse a vida, valeu a pena. Né? Então, esse é o ponto. Assim, as pessoas que eu acesso, se elas levarem a segurança como um valor nas suas tomadas de decisão, com certeza elas vão estar mais distante do acidente. Então, esse é o meu propósito hoje, quando a gente fala isso, né? Nas empresas que eu entro, nos lugares que eu ministro palestra, enfim, é com essa missão. Acessar alguém, que nem a gente pode estar acessando alguém que está nos ouvindo aqui agora e ia sair e fazer uma bobagem, né? Eu digo, não vai correndo, o chão recém foi encerado, você está de meia, né? Então, não faça, né? Então, esse é o que eu tenho trabalhado, é a forma que eu quero ser visto também, né? E a pergunta, em que áreas você tem atuado? Treinamento, desenvolvimento, de liderança, treinamento técnico, para a gente saber que trabalho tu tem feito em prol da segurança do trabalho. Perfeito. Eu tenho trabalhado muito com líderes, né? Porque eles são a base. Muitas vezes a empresa já aconteceu, né? A empresa chama e diz, não, os acidentes estão acontecendo na operação, preciso de um trabalho lá. E eu começo a conversar, começo a entender. Normalmente o que está acontecendo na base é um reflexo do que está acontecendo no topo, né? Então, a gente tem trabalhado muitas vezes alta liderança e vai cascateando para baixo. Eu tenho feito treinamentos também na linha de padrinhos, tutores, né? Que são as pessoas que recebem o novo colaborador. Isso é uma coisa muito interessante, porque, principalmente em atividades que englobam risco, é muito comum, bota o profissional sênior a receber o novato, mas o quanto ele está preparado para fazer isso, né? Tem aquela história do pau que nasce torto nunca se endireita, quando a gente tem uma muda, uma coisa assim, né? Então a gente precisa realmente trabalhar, tenho trabalhado com isso, tenho feito muita palestra, né, justamente de sensibilização, entendimento desses conceitos. A gente trabalha muito conceitos também, estou com um projeto bem legal agora com conceitos de segurança, reciclagem de SESMIT. E é interessante que eu já entrei em empresas para fazer reciclagem de SESMIT, né, para falar para o pessoal da área de segurança de conceitos para reciclar, e tu percebe que falta bagagem, né, pessoas que estão no dia a dia e que não têm um embasamento teórico daquilo, né? Então, tenho feito esses trabalhos, trabalho também na área acadêmica, né, Camila? Então, dou aula na pós-graduação de segurança do trabalho, dou a disciplina de segurança do trabalho na graduação também, né? Então, isso vem
E é muito legal porque eu aprendo muito com os alunos, né? Esses dias, casualmente, né, eu fui fazer uma palestra num determinado local e no final do dia aconteceu, para encerrar, né, aconteceu uma coisa muito legal, assim, veio um menino, 20 e poucos anos, veio falar comigo, eu disse, Alexandre, queria te trazer uma questão, eu já sofri um acidente aqui, né, e eu queria falar só contigo porque é o seguinte, a autoconfiança me levou a esse acidente. O neurologista que me atendeu disse que eu tô aqui por milagre e eu não tenho nenhuma sequela. Ele disse que eu deveria ter morrido pelo grau que foi o meu acidente. E eu queria te trazer isso para que tu use isso nos locais onde tu vai, falando da importância da gente não ter autoconfiança em atividades de risco. Muitos acidentes acontecem justamente quando a pessoa está segura e vai no automático. E aí no automático não pensa em todos os riscos que estão envolvidos e acontece o acidente. É o WhatsApp dirigindo, né? Que é algo que está matando muita gente, que está causando muito dano e que a gente, quando olha para isso, porque isso afeta todos nós, a gente consegue direcionar para as pessoas que estão em outras atividades, que muitas vezes a gente não entende por que ela faz aquilo. Entende por que você faz isso, você vai entender por que ela faz aquilo. Eu queria ter conversado com você também sobre a roda da segurança, mas acabou que a gente não conversou, mas eu quero compartilhar com vocês amanhã nas minhas redes sociais também. Legal. Né? O Alexandre tem um e-book com bastante conteúdo sobre isso, né? Então vale a pena ali a gente compartilhar para as pessoas conhecerem esse material. Mas quero te agradecer, Alexandre. Prazer é um tempo que passa muito rápido, né? É uma conversa muito leve, assim, mas para que as pessoas que estejam assistindo a gente, independente da tua área de atuação, consigam absorver esse conteúdo e consigam tirar a pessoa da zona de conforto e trazer algumas reflexões. Esse sempre é o objetivo, das pessoas fazerem analogias, e você faz muita analogia, né? Isso é bom para as pessoas se colocarem nas situações, né? Mas tenho certeza que foi um conteúdo muito rico para todo mundo que estava aqui. Então, te agradecer e te colocar à disposição aqui sempre no programa e na minha vida pessoal, né? A gente tem uma relação também, né? Então, sempre estamos juntos. O agradecimento é meu, né? De vir aqui, estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos acompanhando também. Vou fazer meus agradecimentos. Hoje a gente está fechando um mês de programa, né? Um mês de agosto, né, da minha estreia como apresentadora. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado, que têm curtido, que têm comentado. A interação está sendo bem positiva, né? Para mim é enriquecedor cada programa ter um assunto diferente. Eu sou curiosa e interessada, né, pelos assuntos, de estudar, de conhecer e me aproximar das pessoas, né? Então, para mim tem sido uma descoberta a cada programa. Então, estou vivendo essa experiência de uma forma muito legal. Então, quero agradecer a todos. Falar para vocês que meu Instagram é o @camibacher, vocês podem me seguir ali a semana inteira, né, que eu venho compartilhando conteúdo. Agradecer o nosso apoio, a gente tem o apoio do Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. Também o apoio dos Móveis do Bem, que é móveis para a vida toda. Tem meus parceiros, que é a Tori Collection, a Eliane Vassi, consultoria de imagem e estilo, e a revista Liderança Feminina. E agradecer também a presença aqui da Simone Daminelli, que é minha assessora, do Flávio Mota, que é nosso operador técnico, show de... Né, Flávio, agradecer toda a parceria, né? A direção é da Thaisa Salve, e a Poststream é uma TV. A Poststream TV é uma emissora do grupo F Brasil, do Fabiano Brasil. Então, agradeço a presença de todos aqui, né, virtualmente, aqui no Instagram do YouTube, no YouTube da Poststream e também na Soul TV, e nos acompanhe aí durante toda a semana. Muito obrigada, boa noite.